Nessa edição número 46 do Informativo Fumaça Já, vamos tratar dos principais fatos que aconteceram no segundo semestre de 2025. Fizemos o Circuito Brasil Central, acompanhamos o processo de formação dos capitães Marcílio e João Paulo. Participamos do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 e teve a passagem de comando do Tenente Coronel Nunes para o Major Gasparello e muito mais. Assista e compartilhe. Fumaça Já! Fumaça Azul, pista central, autorizada a decolagem, vento 150 graus, 2 nós. Central, autorizada a decolagem. Fumaça Azul, após a partida, voa com proa de Santa Cruz das Palmeiras. O dia foi 16 de junho de 2025. Todas criadas, 3 segundos já. Tá fora já? Próximo dessa época, então, maio, junho, até início de julho, a gente fica naquela expectativa, né? Então, durante o táxi, decolagem, a gente olha, vê os aviões pra fora, vai imaginando, né? Pô, e se for hoje? Se ia acontecer comigo? Eu chamarei de 01, obrigado. Tô na escuta, flecha agora, tá? Beleza, navegação, né? Isso. Um dia normal, uma segunda-feira, então, estava escalado uma missão de manobras e acrobacias com o cadete do 4º ano. Né? Iniciamos nosso voo de manobras e acrobacias, né? Em determinado momento, o controle da academia chamou o Cometa 62 e informou que havia uma aeronave em emergência e pediu que mantivéssemos o nível até que a aeronave em emergência conseguisse sanar sua pane. A gente está com uns 30 graus de defasagem de proa, estamos bom, com o cutoff foi bom. Visual agora. Alternate. Bom, naquele dia 16 de junho, o dia ele começou com a primeira notícia no grupo dos pilotos daqui da AFA que um piloto já havia sido interceptado, o capitão Thiago, e a partir dali, naturalmente, já gera uma expectativa nos demais. Eu considero talvez o momento mais marcante do ano, que é o momento que a gente vai avisar, que vai anunciar para esses militares que eles passam a fazer parte da Esquadrilha da Fumaça. E eu me lembro exatamente com uma riqueza de detalhes incrível de como foi a minha interceptação, bem como eu lembro de todas as interceptações que a gente realizou nesse período que eu estive na Esquadrilha da Fumaça, porque é nesse momento que a gente sabe que haverá, né, aquela mudança de ciclo, aquela continuidade, aquela cultura, ela vai se eternizando geração após geração. Fumaça Azul, então a gente está agora passando o Tambaú. O 2 escalonado. Vocês me ajudam a achar isso. Curva direita para 05. A velocidade do tráfego? Está com 1,5 mais. Muito obrigado. Fiz a minha decolagem, a minha saída, e quando eu já estava em cruzeiro voando para o ponto que eu deveria, a computadora ela pegou e reportou que não recebia meu código transponder nesse momento, que é meu plot radar, basicamente, ali para eles. O Cometa 45 informa que realizou um check no equipamento e identificou. Frente 45, realize novamente um cheque, não estou recebendo. Frente. Então eu olhei para dentro do avião de fato, fiz os meus checks ali do equipamento e aí reportei que havia feito. Ela sim reportou que não me recebia ainda de maneira que eu checasse mais uma vez. E quando eu testei uma última vez ali, ela solicitou que o meu ala acionasse o transponder. O Cometa 45 identificou. Confirme se recebe. Cometa 45, por gentileza, peça para que o ala acione o código transponder. O Cometa 45 informa que não tem ala, é aeronave isolada. Tem certeza, meu jovem? Realização. Que foi a realização realmente de um sonho de infância que, naquele momento, ele começava de fato a se tornar realidade. Em nome da Esquadrilha da Fumaça, é um prazer estar aqui e informar que a partir de agora você é o mais novo fumaceiro. A grande honra para mim poder fazer parte desse momento de tamanha alegria. Meus parabéns. Um grande abraço e fumaça já. Bem-vindo ao time. Excelente! Caralho, excelente, muito obrigado. Naquele momento eu não estava acreditando, queria acreditar, mas não estava conseguindo acreditar. Ver os 2 aviões da Esquadrilha da Fumaça ali foi assim, espetacular, não tem nem palavras para descrever.
Tivemos então a interceptação dos capitães Thiago e Durigan, e no encerramento do ano, após a passagem de comando, tivemos então o anúncio do terceiro piloto que vai compor a Esquadrilha da Fumaça a partir do ano de 2026. O Tenente Ricardo também foi anunciado como o novo fumaceiro da Esquadrilha da Fumaça, então encerrando os 3 novos oficiais, pilotos que fazem parte da Esquadrilha da Fumaça a partir de agora. Também anunciamos os novos Anjos da Guarda. Os sargentos Luiz Henrique, o sargento Bertazzi e o sargento Facchini fazem parte, então, do time Esquadrilha da Fumaça a partir de 2026. O Major Gasparello, então, agora retornando para comandar a Esquadrilha da Fumaça, como líder, como número 1, juntamente com o Major Yoshida, que retorna à Esquadrilha da Fumaça, agora como oficial de operações. E aí sim, o time Esquadrilha da Fumaça está completo para o ano de 2026. O Circuito Brasil Central foi uma missão extensa de 13 dias que passou por cidades do Tocantins, do Mato Grosso, de Goiás, de Minas Gerais, São Paulo e também pelo Distrito Federal. Nesse período nós realizamos 8 demonstrações aéreas e percorremos uma distância de mais de 4.600 km pelo centro do Brasil. Esse é um tipo de missão que exige muito planejamento prévio, afinal é um circuito longo, e uma coordenação muito bem estabelecida entre todos os membros da equipe, para que cada um saiba exatamente o seu papel e que tudo o que foi planejado seja executado da melhor forma possível. Toda demonstração da Esquadrilha da Fumaça é única. Apesar das manobras serem as mesmas, a sequência ser padronizada, cada uma carrega seus próprios desafios. E no circuito Brasil Central, o cenário foi um espetáculo à parte. Nós tivemos a oportunidade de sobrevoar locais fantásticos, como, por exemplo, a Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do mundo. Realizamos a demonstração sobre o Rio Araguaia e dias depois nós realizamos demonstração no litoral paulista, um local fantástico, famoso por suas características e belezas naturais. Sem dúvida, ver o Brasil de cima é um privilégio dos pilotos e isso torna cada momento singular, fantástico e as imagens falam por si só. O circuito de demonstrações ele se destaca justamente pela dinâmica da operação. Cada dia a gente vai estar numa localidade diferente, enfrentando cada desafio
que aquela localidade ali apresenta. E aqui no esquadrão a gente tem uma versatilidade para operar em qualquer tipo de circunstância e pátio de manobra. Então, uma vez que enfrentamos desde as situações mais complicadas, com pátios com infraestrutura menor, até pátios mais tranquilos, onde temos o apoio de próprias bases aéreas da nossa força para prover toda a nossa logística necessária de manutenção local. Por ser uma missão muito longa, a gente começa a trabalhar 3 semanas antes. Então, o suprimentista ele tem que calcular o peso, separar o material para que tudo dê certo na aeronave de apoio. Nessa missão, por exemplo, a gente levou 5.200 kg, dos quais 3.200 foram material de manutenção, ferramental, e 2.000 kg de peso pessoal e bagagem. Devido ao fato da gente operar em aeroportos menores, que tem pouca logística, então a gente transforma esse aeroporto na nossa base. Então a gente leva todo o material necessário que, se porventura tem alguma pane, a gente consiga sanar essa pane no local. Então, toda vez que a gente chega no pátio, a gente vai ter que fazer toda a preparação para a parada das aeronaves. Após isso daí, movimentação no pátio se for necessário, reposicionar os aviões para realizar abastecimento de óleo de fumaça, todo o pré-voo, intervoo das aeronaves, para fazer com que essa aeronave esteja pronta para o voo do próximo dia, o próximo deslocamento e assim a próxima demonstração ocorra. Além do circuito, a Fumaça participou também de alguns eventos aeronáuticos importantes pelo país, como o Portões Abertos do PAMA São Paulo, lá no Campo de Marte, e o tradicional sobrevoo do desfile de 7 de setembro sobre a Esplanada dos Ministérios em Brasília, que esse ano contou com um sobrevoo conjunto da Esquadrilha da Fumaça com o F-39 Gripen e o KC-390 Millennium. Em novembro, marcamos presença no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos, num sobrevoo que novamente contou com a presença do Gripen e do Millennium. Os bastidores de um evento como esse são interessantes porque, apesar de ser uma passagem muito rápida, os preparativos começam semanas antes. A gente precisa, inclusive, chegar no local do evento com alguns dias de antecedência para conversar com os organizadores do evento, com a equipe da FIA que vai cuidar de tudo o que acontece ali antes da largada da corrida, para que eles possam definir em que momento os aviões vão aparecer. A
partir daí, um piloto vai cuidar de todos os detalhes que envolvem o sobrevoo em si, como a coordenação com os outros tráfegos, mapeamento de obstáculos e outras ameaças que possam comprometer a segurança do sobrevoo e a comunicação propriamente dita com os aviões no momento da passagem. Já a equipe de comunicação social da Fumaça faz uma abordagem muito próxima com a emissora que transmite a corrida, para que eles possam posicionar corretamente as câmeras, para cobrir o sobrevoo com imagens e também transmitir para a emissora a narrativa institucional que a gente quer passar com aquele sobrevoo. E aí dessa forma a gente consegue extrair o máximo da potencialidade que esse tipo de participação tem, já que se trata de um evento de visibilidade mundial. E aí no dia do evento a meteorologia também foi um complicador, porque o teto estava muito baixo, nuvens carregadas. Aí soma-se a isso o fato de serem aeronaves com performances completamente diferentes, né, o que por si só é um desafio para quem está fazendo esse tipo de sobrevoo. Mas graças a uma coordenação muito bem feita entre as tripulações, o sobrevoo ocorreu conforme tinha sido planejado, e o impacto disso, para quem estava presente no autódromo e para quem assistiu pela televisão, foi muito positivo. Então isso para nós é motivo de muito orgulho, né? Poder deixar esse rastro de fumaça verde e amarelo no céu, o que mostra a qualidade dos produtos da indústria aeronáutica brasileira e também o profissionalismo dos nossos militares e a capacidade operacional da Força Aérea Brasileira para o mundo todo ver. Ali, observando e todo o público olhando para os céus e com orgulho danado dessa Força Aérea Brasileira e da Esquadrilha da Fumaça. Reginaldo Leme. Maravilhoso, é uma demonstração do que é o Brasil atualmente, né? Em exemplo para todo mundo. Você já deve ter visto a fumaça escrevendo no céu. Essa é uma exclusividade da nossa esquadrilha. Mas você já parou para pensar como que isso funciona? A gente te explica agora no Fumaça Responde. Parece complicado, mas a ideia é bem simples. Os 7 aviões ficam lado a lado, ligando e desligando suas fumaças de maneira programada, como se fosse uma impressora matricial. E tudo isso começa aqui no computador. Esse é o Proeza, o programador de escrita aérea. A gente consegue carregar até 12 frases, a gente insere exatamente o que a gente quer escrever. Cada linha dessa parte representa o que de fato um avião vai escrever, e a gente consegue ter também o preview do que o público vai conseguir ver nos céus naquele dia. Feito isso, a gente faz o upload para o cartão de transferência de dados, a gente carrega na nossa aeronave e estamos prontos para escrever. Hoje em dia a gente tem esse sistema informatizado, mas isso só foi possível graças à ideia de um dos nossos anjos da guarda na era do T-27, onde ele concebeu essa ideia e essa forma de escrita matricial. E antes da gente ver como que funciona na prática no avião, o suboficial Robertson vai nos contar como que essa ideia surgiu. Em 1994, com a morte do Ayrton Senna, em maio de 94, a esquadrilha ela foi acionada para prestar uma homenagem, né, em seu funeral lá em São Paulo. Foi difícil também para você? Foi difícil, uma brincadeira até que nós fizemos, se fosse verdade seria muito bom. Nós falamos o tempo todo que a melhor coisa seria que aquele coração fosse real para bater no peito dele novamente. Bonito isso, né? Se eles conseguissem isso, nossa, a gente ia torcer muito realmente para que eles conseguissem fazer aquele coração entrar lá no corpinho do Ayrton Senna e bater novamente. Parabéns para todos vocês. Foi o S de Senna e o S da saudade que agora fica no coração da gente. Vendo todo aquele esforço do piloto, a dedicação, né, o empenho do piloto para poder fazer um S, eu comecei a pensar em um projeto que fizesse com que a esquadrilha escrevesse não só uma letra, mas uma palavra,
uma frase, até um texto. No Google, fui conhecer um tal de controlador lógico programável. A partir do momento que eu soube e tomei o conhecimento do que ele era capaz de fazer, falei, é disso que eu preciso para o meu projeto. Foi instalado em um avião, o Major subiu a 10.000 pés e eu programei o controlador para fazer um traço longo, um médio e um curto. E os espectadores ainda brincaram comigo. Cadê a escrita? Só tô vendo 3 traços. Aí eu disse para eles, agora vocês imaginam mais 6 aviões em linha de frente, certo? Que vão funcionar como se fosse uma impressora matricial. A partir de então, até quando eu fiquei na esquadrilha, que foi o ano de 2013, a esquadrilha escreveu mais de 300 vezes pelo Brasil, pelo mundo afora. E uma das que mais me emocionou foi que a esquadrilha escreveu por mais ou menos 19 vezes sobre as cidades que foram abaladas pelo grande terremoto de 2010, se não me engano. Levantemos Chile. Levantemos Chile. A escrita se repete outras 16 vezes. O grupo leva essa mensagem a 13 cidades chilenas. O mais importante é o nosso comprometimento, a nossa dedicação, independente do que vamos receber em troca. Então, quando o piloto chega aqui no avião, é através dessa interface que a gente tem acesso àquilo que foi programado lá no computador. Aqui nessa página, a gente consegue escolher o modo da escrita, a posição de voo e qual frase a gente quer escrever. Então, o piloto seleciona em qual posição ele está voando e deixa o sistema programado para que a escrita possa acontecer. No momento do voo, o comandante da esquadrilha vai posicionar os 7 aviões na formação linha de frente show. Os pilotos vão se posicionar lado a lado, muito próximo uns dos outros, e a grande responsabilidade do piloto nesse momento é realmente manter o avião mais estável possível. A comando do líder, a gente vai pressionar esse gatilho aqui, e depois que os 7 aviões estiverem todos com o gatilho pressionado, o líder vai fazer um comandamento de rádio, e através de um comando único de rádio, a escrita vai ser iniciada automaticamente. A programação faz com que cada avião ligue e desligue a fumaça de forma coordenada, assim como foi programado lá no Proeza, e aí sim a gente consegue ler daqui de baixo a frase que os aviões estão escrevendo. Terminada a frase, finalizado aquilo que a gente programou para escrever, a gente retorna o sistema para o modo normal de fumaça, que é aquele em que a gente liga e desliga aqui no manche, e a gente prossegue normalmente para a demonstração. Então é assim que a escrita é feita, uma ideia que nasceu aqui, dentro desse hangar. A Esquadrilha da Fumaça criou, só a gente consegue fazer. Hoje é colocado em prática com muita tecnologia, o que também mostra a capacidade do nosso avião, e para a gente é motivo de muito orgulho poder escrever nos céus do Brasil, mostrando a capacidade da nossa Força Aérea. Alguns acontecimentos marcaram o segundo semestre de 2025. Nossa equipe voou até Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para fazer uma campanha de treinamento no simulador. E o Major Neves vai nos explicar como que foi esse treinamento. Devido à necessidade de treinarmos emergências críticas ou algum procedimento de falha na aeronave, alguma pane, o simulador é uma das melhores ferramentas para atingirmos o alto nível de segurança em nossas demonstrações. Isso que a gente consegue repetir diversas vezes o mesmo procedimento, até treinarmos exaustivamente, para mantermos o alto nível de segurança da nossa tripulação.
Como a gente não tem essa ferramenta aqui em Pirassununga, a gente aproveita quando realizamos alguma missão próximo de alguma localidade que tem simulador para realizar o treinamento. Não somente os pilotos fazem esse procedimento, né? Os mecânicos, os anjos da guarda que trabalham na oficina de motores também são submetidos ao treino com simuladores, visto que existe a necessidade deles operarem o motor e tem que fazer isso tudo com um alto nível de segurança. Tivemos ainda um intenso processo de preparação de 2 novos pilotos. Os capitães Marcílio e João Paulo estão na fase final de instrução para atuarem nas posições 2 e 4. E eles vão contar para a gente como é que está sendo esse processo de formação. Bem, durante esse período de formação, né, a gente começa fazendo uma adaptação ao voo desse Esquadrilha da Fumaça. Começamos com voo de acrobacias a baixa altura, depois um voo de elemento, também a baixa altura, coisas que eu nunca fiz na minha carreira anteriormente. Né? E principalmente nessas 25 primeiras missões, que a gente chama de módulo básico, a gente aprende um marco, né, algo que chama mais atenção na fumaça, que é justamente o nosso voo de dorso. Né? Aprendemos as características necessárias, né, as nuances do voo de dorso, para então, a partir do 25º voo, a gente começar a aprender exatamente o que a gente vai fazer durante as apresentações. E esse módulo avançado consiste em mais ou menos de 50 a 60 missões que a gente aprende a fazer justamente a sequência que a gente vai realizar durante uma demonstração. Eu, por exemplo, vou como o número 4, né, na posição de ferrolho, né? E o meu voo é um pouco diferente do número 2, né? Eu vou sempre às 6 horas aqui do líder e as características do meu voo são bem diferentes das demais, né? Eu vou totalmente olhando para cima, né, mantendo a referência. Eu atuo ali como um amortecedor para a esquadrilha, né? Então, em muitas manobras, os números 5, 6, o 6, né, e o 7, eles voam usando a minha aeronave como referência. Então não basta só eu ficar grudado na posição, né? Eu tenho que fazer um trabalho de amortecimento para que a acrobacia ela fique bonita, né? Para que todas as outras aeronaves consigam acompanhar o giro e a puxada do líder ali com a minha aeronave fazendo o amortecimento. No meu caso, como número 2, eu fiz todos os voos, né, com o Capitão Pereira, o atual número 2. E ele vai me passando tudo que é necessário para, após a minha formação, a gente dividir a posição. Além da manutenção da posição durante as apresentações, o número 2 também é responsável por ficar na escuta do controle, por exemplo, no qual todas as outras aeronaves da esquadrilha estão em seus táticos e o número 2, além do tático ouvindo todo mundo, ele fica, né, no meu caso, ouvindo também o tráfego aéreo. Faço essas coordenações e auxilio aí após a demonstração, o regresso para casa, o pouso, o que for necessário. Então, acompanha a gente aí que logo mais a gente solta os bastidores da nossa primeira demonstração. Coronel Marcelo, né, atualmente servindo aqui na Academia da Força Aérea. Passei aqui na Fumaça entre 2010 e até 2019, quando tive a oportunidade de ser comandante aí do esquadrão. A minha turma ela entra direto na academia em 1996, né? Turma Venator, e ela vem se formar em 99. Me formando aqui, eu fui para Natal, fiz o curso de especialização operacional, passei um ano lá, depois prossegui para a 2ª Esquadrilha de Ligação e Observação. Voava lá em Santa Cruz, já o Tucaninho, né, o nosso tucano aí, o famoso tucano. Fiquei 3 anos lá e depois desses 3 anos, aí já com uma experiência de 27, eu vim para a academia. Aí lá aqui na academia tive a oportunidade de fazer 3 anos de instrução, né, foram mais de 1.500 horas de instrução aí, formando os nossos cadetes aqui, né, os futuros oficiais aí da Força. Onde eu tive um maior contato até com, já começando a ter um maior contato aí com a Fumaça, que aqui é a sede, né, da Esquadrilha da Fumaça. Estando aqui, né, passei aqui era 2004 a 2006, né, nesse período, inclusive, tivemos a oportunidade aí de formar a primeira turma feminina na aviação. E no ano seguinte, por questões de profissionais e particulares, aí eu
eu prossegui para Recife, né, onde eu tive a oportunidade lá de me especializar na aviação de transporte. Foram 3 anos lá, e no 3º ano surgiu novamente a tentativa, né? Poxa, fumaça, vamos, né? Apareceu essa oportunidade novamente. E aí eu botei novamente o nome, e nessa oportunidade foi agraciado, né? Com essa oportunidade aí de participar do esquadrão. Momento que geralmente a gente não sabe descrever muito a alegria que passa pela gente, né? Mas um sentimento de orgulho também muito grande. Em 2009 eu sou admitido, né? No final de 2009, o comandante à época era o Tenente Coronel Moura, né? E naquele ano foi admitido como número 2. Então inicio os voos, né? Fazendo o curso como número 2. E vou manter essa posição até o início da implantação do A29, né, que vem acontecer em 2013. A gente recebe o A29, o Franklin se readapta e eu começo a voar com ele. E nesse processo eu vou terminar o curso de número 7, até lá na frente poder participar das demonstrações com o A29. Em 2017, já no comando do Tenente Coronel Caldas, à época, aí eu sou designado como operações do esquadrão e a partir de então eu faço o curso de liderança. E aí logo depois assumindo o comando e a liderança do esquadrão, né, em 2018 e 2019 como comandante aí liderando o número 1. Eu passo o comando depois para o Franklin. De novo. E aí inverte as posições, né? E eu pude me vingar dele, né? Após passar o comando do esquadrão, né, eu fiz um curso de carreira, né, lá no Rio de Janeiro, Escola de Comando Estado Maior, e de lá eu tive a oportunidade de partir para um trabalho totalmente novo, né? Trabalhava numa temática que envolvia a segurança do país como um todo, né? A temática é até pouco conhecida, né? Segurança de infraestruturas críticas. Então foi uma oportunidade ímpar realmente de participar, né, de trabalhos que exigiram realmente muito estudo, porque eram diferentes daquilo que eu estava acostumado a trabalhar, né? Mas foi uma oportunidade muito grande de crescimento realmente, né? Crescimento pessoal, crescimento profissional. Então, você sair do voo, né, às vezes para o aviador, isso pode às vezes até soar como um baque, né, uma transição, mas ali era um momento em que eu me coloquei na minha mente que eu estava partindo para algo novo, né? Como eu posso contribuir, né, realmente para o país? E aí, realmente, parti para uma área que eu gostei muito. Após isso, eu vim para a academia, né, voltando ao Ninho das Águias, né, onde são formados nossos aviadores, nossos intendentes, nossos infantes. E aqui também, além de poder voltar a voar e dar instrução a nossos cadetes, tive a oportunidade também de chefiar a divisão de ensino por um ano, né, onde lá realmente a gente faz a formação intelectual e conduz realmente todo o calendário acadêmico, né, de formação do... Lá, outra área nova, né, o ensino como realmente uma profissão voltada realmente ao ensino, né, então todo aquele estudo para a área de pedagogia, como ensinar, tudo baseado realmente nos estudos, que é mais moderno na pedagogia, né, no ensino militar. Então foi uma oportunidade grande aí de realmente aprender, né, e gostar, né, de como ensinar para os cadetes e trazer a melhor formação possível para os nossos cadetes, para os nossos futuros líderes da Força Aérea Brasileira. Tive a oportunidade também, né, um chamado aí realmente do esquadrão, uma oportunidade de também contribuir com a formação do novo líder, né? O Major Gasparello estava chegando e havia essa necessidade de contribuir com a formação dele. Então a gente sempre se despede, né? Poxa, hoje pode ser o último voo. Aconteceu isso no T-27, né? Hoje pode ser o último voo do T-27. Depois não, você vai ficar um tempinho mais, você vai voar a 29. Ah, não, hoje você passou o comando do esquadrão. Não, hoje passando aqui o comando do esquadrão foi o seu último voo de despedida da fumaça. E agora, né, ter a oportunidade de fazer mais alguns voos aí, dar instrução para o Major Gasparello, que eu tive a oportunidade de voar outras vezes também. Realmente, para mim, é um motivo de muito orgulho, realmente, poder voltar ao time, poder conhecer esse time atual, que mantém as tradições, mantém o nível do esquadrão sempre melhorando, sempre elevando a qualidade do esquadrão. E ainda mais com o Major Gasparello, que eu já conhecia de longa data, um amigo meu, então muita honra e muito orgulho, realmente, né? Quando a gente entra na fumaça é um momento de muita alegria, né? Realmente é um momento que a gente encontra amigos, né? Vivemos aquele momento de felicidade, né? E é um desafio novo que se apresenta, né? Mas que a gente chega com muita vontade realmente de partir para frente e
e superar os desafios. E a gente vai aqui dentro, a gente vai começar a aprender a história da fumaça, começa a conhecer a história da fumaça e ver que a história da fumaça ela é uma história de superações, de muitas conquistas, de alegrias, desafios, alguns muito grandes, né? E a gente vive, né, nesses 10 anos que eu tive a oportunidade de viver aqui, tanto como integrante como na função de comandante também, a gente passa por outros desafios também. E a gente aprende que realmente isso é história e isso é o que faz o esquadrão crescer, né? Então o que a gente pode deixar de mensagem é que o esquadrão mantenha sempre, né, os seus integrantes, né, sempre mantenham essa vontade realmente de crescer, enfrentar os desafios de frente, superar os desafios e prosseguir sempre aí, sempre visando a melhoria do esquadrão, a melhoria da capacidade operacional do esquadrão, sempre com segurança e realmente trazendo aí para o público, né, que é o nosso foco para o Brasil e para a nossa população, as melhores demonstrações, fazendo realmente eles vibrarem, conhecerem a Força Aérea, conhecerem o esquadrão e admirarem nossa bandeira nacional e o nosso país. Tá bom? Quer que eu faça alguma coisa aí? Precisar gravar uma coisa de novo, tu fala aí, hein? Nem que seja a voz. Pô. Em meados de 2025, regressei após quase 6 anos longe das atividades do Esquadrão de Demonstração Aérea, com a incumbência de realizar o curso de liderança desse esquadrão. Tive a grata satisfação de receber conhecimento de 3 instrutores, então, o Tenente Coronel Nunes, o Coronel Garcia e o Coronel Marcelo, que me passaram os ensinamentos dessa nova posição, que eu tenho certeza que todos eles serão de grande importância para que eu possa desempenhar essa nova fase na minha carreira e na vida do esquadrão como comandante dessa unidade que nós tanto gostamos. Registro meus sinceros cumprimentos pelos expressivos trabalhos desempenhados e pelo legado que permanece vivo em cada rastro de fumaça desenhado nos céus do Brasil e do mundo. Hoje eu terminei o meu ciclo aqui na Fumaça, passando o comando para o Major Gasparello e com muita felicidade de estar aqui, muita felicidade de ter cumprido a missão e ver o esquadrão continuando com os mesmos valores, com os mesmos conceitos e com a certeza que essa história aqui de 73 anos ainda será muito longa e a gente continua cumprindo a nossa missão e dando muita alegria tanto para a Força Aérea quanto para o Brasil. Continuo agora do outro lado da cerca, torcendo pelos integrantes para que façamos o melhor trabalho aí pela Força Aérea e pelo Brasil. Foi um prazer estar aqui, um grande abraço, salu e fumaça já! Para mim foi particularmente uma experiência indescritível e sem dúvidas agora passo para o outro lado do gradil, como espectador, como fã. Eu gostaria de agradecer a todos pela amizade, pelos ensinamentos. E o sentimento é de imensa gratidão por tudo que aqui vivi, pelas amizades que fiz. Pelo companheirismo, pela amizade, pelos voos realizados pelo Brasil e pelo mundo. Chegou a hora de me despedir. Grande satisfação e hoje saio com a sensação de dever cumprido. Desejo sempre a todos bons voos. Bons voos. Excelentes voos a todos vocês. Salu. Salu. E fumaça já. E é isso. Fumaça já. E agora, como líder e comandante desse esquadrão, no ano de 2026, esperamos poder continuar com esse trabalho de mais de 73 anos. Eu sou muito suspeito para falar sobre isso, porque estou nesse momento, nessa posição, como líder, como comandante desse esquadrão, pois um dia assisti a uma demonstração dessa Esquadrilha da Fumaça na minha cidade natal. Então acredito que um sonho dentro de um sonho, poder, nesse momento, passar as mesmas experiências para a nossa população, para os nossos brasileiros, de um dia poder, quem sabe, estar aqui nesse lugar da mesma maneira como aconteceu comigo. E para nosso público, que é na verdade a nossa razão de existir, nos vemos nas próximas demonstrações em 2026 e ao longo de mais muitos anos de Esquadrão de Demonstração Aérea.